Tô te falando com Paloma Totti. Opa, voltei. Tô te falando com Paloma Totti, apareci. Ô, Paloma Totti. Oiê. Quem estiver vendo pelas redes sociais pode ver o ambiente em que eu estou. É um ambiente bacana, vai. Descolado. Diferente, descolado. Descolado. Eu já apareci em ambientes mais clássicos, em outros Sim. mais despojados. Esse aqui é descolado. Eu gostei. Você acha que tá legal? Tipo de designer, eu gostei. Achou que Gostei. segura? Sim, sim. Onde é? Segura. Onde estás? É um dos ambientes do meu lar. É um dos ambientes do meu lar. Eu todo dia eu exploro um ambiente do meu lar. Sabe como é, né, Paloma Totti? Não é um ambiente de celular coisíssima alguma, né? Como assim, Paloma? Se A eu não gente conheço já a minha foi casa aí inteira... com a turma do jornal e não tinha esse ambiente. Não, mas é que você só conheceu um pedaço da moradia. Ah. A moradia é Ela maior ficou do que na você ala dos imagina. convidados. Na sala da ala ali, dos né? convidados. Na ala do leste. na ala do karaokê. Você ficou na ala leste porque a ala oeste é proibida, não é, Assim, Inês? eu sempre falo, Bela, não vá ao oeste, Bela. Sempre falo isso. E aí, essa daqui é a ala leste, você tem toda a razão. Agora, Paloma, vem cá. Qual é o recado de hoje? Conta pra gente. Peço desculpas primeiro pela minha voz, porque eu faço parte de metade da população, ou mais da metade, que tá ou com sinusite, rinite, Nossa. gripe, e a outra parte da população curte o verão fora de época, né? Tipo Eu, no isso. caso, não. Bom, Corinthians venceu ontem, vitória 1-0 em casa diante do Estudiantes de La Plata, que eu considero aí um time forte, de tradição, né? Nessas competições internacionais, sul-americana, no caso do Corinthians, e Libertadores também. E agora precisa de um mini empate. Só um empate na Argentina na semana que vem para avançar às semifinais da competição. Fica o alerta aí, né? Não dá para enfiar o regulamento embaixo do braço, colocar, né? Não gosto de enfiar, não é legal. Colocar o regulamento embaixo do braço para ir para essa partida de volta. Vídeo que aconteceu contra o São Paulo aqui no Morumbi, né? Então o Corinthians aí precisa tomar cuidado, não jogar tão atrás, né? Não se fechar tanto, porque não é uma vantagem assim tão grande. O gol ontem justamente do Gil, que vem sendo aí contestado, foi mais pro começo do mês, né? Agora, por incrível que pareça, olha como é o futebol, né? O veterano, e ele é questionado justamente por ser esse veterano, mas são 2 gols nos últimos 3 jogos. Então, ontem, o zagueirão Gil decisivo aí para essa vitória do Corinthians. Uma vitória magrinha, né? Poderia ter sido melhor e maior, um placar melhor, principalmente ali pelo Gustavo Mosquito, que errou num lance que poderia ter matado ali o jogo e desperdiçou. E que gerou muita polêmica, já a gente fala disso, né? Outro lance polêmico foi um pênalti aí muito questionado pelo Corinthians, não sei se vocês chegaram a ver a imagem, e para mim, assim, o Eneg, é pênalti claro. Muito difícil a situação da arbitragem, você vê não só aqui, né? Mas em competições internacionais. E ontem, para mim, um pênalti, o Maicon dividiu uma bola com Lolo na área do Estudiantes. O zagueiro cortou o cruzamento, a bola bateu no corintiano e depois toca na mão do jogador visitante. E o árbitro venezuelano, Jesus Valenzuela, mandou o jogo seguir, né? A Conmebol publicou na manhã de hoje uma análise do lance em que o Corinthians reclamou o pênalti. Enfim, reforçaram a ideia de que não foi pênalti, mas eu não concordo muito com isso. Não sei se você chegou a ver a imagem. Você chegou a ver a imagem, Eneg? Não vi a imagem. Para mim, o pênalti, claro, foi Fico pênalti. com a sua opinião. Bom, e aí eu falei aí do Gustavo Mosquito que perdeu o gol e depois, no final da partida, ele deu uma entrevista muito cheia de personalidade, recriminando um comentarista que fez uma brincadeira muito infeliz. Ô Pombinho, Pombo, coloca aí pra gente ouvir o Gustavo Mosquito, então, por favor. Do Pombo pro Mosquito, vamos ouvir. Comentarista acha que pode fazer comentário o que quiser contra jogador, isso eu não aceito. Eu errei, não podia ter errado, eu me cobro muito, isso nada justifica o meu erro, mas falar disso, que eu chutei a bola pro meu pai, brincar, depois da perda do meu pai que eu sinto até hoje, isso eu não aceito, só queria falar isso. Obrigado, Gustavo. É uma brincadeira pesada aí, né? O nome do comentarista, ele até pediu desculpas, postou um vídeo bem emotivo, né? O Eros Prado pedindo desculpa, concordando que passou do ponto, que exagerou, mas isso custou, ele não faz mais parte aí do time de comentaristas do SBT online, ele fazia a transmissão online do SBT. Só para contextualizar o nosso ouvinte, né, que de repente não está vendo na live também, o pai do jogador, ele foi vítima de Covid-19, ele mesmo. morreu há 2 anos.
E aí foi esse comentário super infeliz, né, durante a partida, e o Mosquito acabou falando, ele tá certo, não vai aceitar, é inaceitável, né? O comentário tem que ser sobre a partida, sobre o que tá rolando dentro do campo, sobre desempenho, não trazer essas questões pessoais, ainda mais envolvendo um luto, né, de uma pessoa tão próxima. E o futebol, ele permite, né, ele é alegre, é leve, a linguagem é muito descontraída, mas precisa ter bom senso, né, precisa ter limite. A gente mesmo falando disso aqui, não dá para estimular ainda mais ódio, né, essa coisa do cancelamento, da raiva das pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente já falou disso aqui também, aquela linha tênue, né, de não ultrapassar o limite do outro, de não ir além do que a gente... Cabe aqui a comentar e analisar e trazer de informação. Precisa tomar muito cuidado com isso, né, Oineg? Não, e sem dúvida nenhuma. Se você usar como regra que você fala aquilo que você suportaria ouvir, já ajuda muito. Porque tenho certeza que esse comentarista não gostaria de ouvir e ele perdeu o pai uma piada. Pois mas isso não dá a ele o chamado lugar de fala, né? Porque não dá para você entrar na dor do outro. E vamos combinar, uma coisa é você brincar... com algo que, não vou dizer edificante, mas que todo mundo acha engraçado. Agora, quando só você acha engraçado e 2 minutos depois você já está pedindo desculpa porque percebeu que ninguém achou engraçado, errou a mão. Então, tem que pensar. E pessoas que vivem de comentário, porque o narrador corre menos risco, né? Porque o narrador está tão concentrado em descrever o que está acontecendo que ele está menos exposto. Agora, o comentarista de esporte, o comentarista de uma forma geral, né? Ele entra para analisar, é a opinião pessoal, é uma visão pessoal, é um olhar. Então o risco de você emprestar um preconceito para esse seu olhar é enorme. Nesse caso não é preconceito, é uma falta de respeito, né? Não tem graça. A gente está acostumado a discutir isso nas piadas, né? Nos humoristas que de vez em quando erram a mão. Passam do ponto, E passam do ponto, e aí fica aquela história, o humor pode ter limite? Não, você não pode estabelecer um limite legal para o humor, mas a gente pode discutir se passou ou não do limite, né? Sim. Nesse caso, é evidente que ele foi infeliz. Agora, com essa bronca, com essa ressalva feita pelo Mosquito, é muito provável, e com a demissão, né? Que esse camarada aprenda alguma coisa, e quem não está nessa história e leu e ouviu o que a Paloma falou agora também, vamos esperar que aprenda alguma coisa para a gente ter uma sociedade um pouco mais civilizada. Exato. Só para fechar aqui, o Inter ficou no empate com o Bolívar aí pelas quartas de final da Libertadores, né? Uma vitória que pode ajudar o Inter a embalar, principalmente no Brasileirão, que está bem instável. O Inter é o 14º colocado, a 4 pontos do Z4, da zona de rebaixamento. 8 jogos sem vitória, né, Gui? São 4 empates e 4 derrotas. Então, o Inter ontem superou a questão da altitude de La Paz, que é bem séria em jogos por lá, né? Conseguiu uma vitória, então acho que ganha fácil no jogo de volta aqui no Brasil. Agora, antes só da Paloma ir embora, que ontem a gente não teve a participação dela aqui, não deu para repercutir, ainda pegando essa questão de pedir desculpas, né? No caso do Mosquito, tô um pouco cansada de ouvir pessoas pedindo desculpa. A gente já falou sobre isso aqui, né, Oineg? Depois de receber uma repercussão negativa sobre a atitude, né? Não é que falar, poxa, eu percebi que eu errei. É assim, eu tô vendo que eu tô sendo condenado, então eu gravo um videozinho pedindo desculpas, né? Outro caso que a gente não comentou ontem aqui no Espaço, porque a Paloma não estava aqui, mas é importante a gente deixar registrado que foi a denúncia do presidente da federação contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, né? Aquele sujeito que beijou à força a jogadora depois da final da Copa do Mundo Feminina. Ele foi denunciado ao Ministério Público Espanhol, e só para deixar o espaço aqui também para falar que foi um caso de assédio explícito. Ele depois gravou vídeo tentando pedir desculpas e minimizar e naturalizar o que aconteceu, mas é aquela história, né? O machismo, ele tá tão enraizado na sociedade que situações como essa, elas passam a ser naturalizadas. Então tem pessoas que acreditam de fato que não foi nada demais. E se a vítima repreende o agressor, ela ainda é criticada muitas vezes, porque a mulher não tem aquele amparo se adverte o agressor, porque quando ela olha ao redor, ela vê que tá todo mundo achando bacana, dando risada, naturalizando o beijo, a passada de mão, o abraço por trás, né? E se a mulher mostra que não gostou, ainda escuta que é mimimi. Então, o que essa jogadora tá sofrendo é 2 vezes, né? Ai, nossa, que exagerada, nossa, que drama. Muitas vezes a mulher deixa de falar porque ela sabe que vai sofrer esse tipo de julgamento, né? Então o silêncio da mulher não é de aprovação, é de medo, de vergonha. A risada da mulher não é de quem tá gostando, é de constrangimento, né?
Então, dizer que foi no calor da emoção... será que... muita gente está questionando, né? Será que se fosse uma seleção masculina, ele teria dado um beijo na boca do jogador? Não. A gente não vê isso por aí, né? Então... E até você tocando nesse ponto, a repercussão tem sido bem negativa, com várias reações na Espanha também, né? Hoje o jornal Marca traz uma entrevista com a Tamara Ramos, ela é diretora-geral do Sindicato de Futebolistas e trabalhou durante um tempo com o Rubiales. E ela diz que sofreu muitas humilhações, né? Que foi uma barbaridade. E uma das perguntas, ela fala, me hacía perguntas como de que color traía la roupa interior. Então, perguntas como que cor é a sua roupa íntima, né? O que você está usando? Então, são várias. Aí começam a surgir agora várias denúncias de abusos praticados por esse infeliz e que, com certeza, tomara aí que tenha uma punição mais séria do que aquele pedido ridículo de desculpas que ele fez, né, Oineg? Não, muito bem posto o pedido de desculpa por conveniência, né? Pedido de desculpa por conveniência. E no caso dele, eu até falei aqui, repeti no Jornal da Band, eu acredito que a pessoa se equivocou, que foi a palavra que ele usou, eu me equivoquei. O dia que ele beijar um cachorro da polícia no estádio, na boca, aí dizer, puxa vida, aí eu vou acreditar que ele se equivocou, porque ninguém beijaria um cachorro na boca. Então é óbvio que não foi equívoco, coisa nenhuma. Foi assim, eu sou poderoso, vou fazer... sei que não vai dar nada. Não vai dar nada e dane-se ela, entendeu? E dane-se ela. Além disso, né, dane-se ela, quer dizer, a integridade dela, a integridade moral, física, não tem o mesmo valor que a minha integridade moral e minha integridade física. Azar. Vamos ver se não vai ficar só também nessa reprovação inicial, né? Porque a Espanha, a Paloma lembrou aqui, a Espanha, com os casos de racismo, não deu um bom exemplo, não foi uma coisa exemplar, não. Então... não sei se não vai ficar no protesto, foi denunciado, Ministério Público, aquela barulheira, papapá, aí o camarada toma uma suspensão de 1 mês e tal. Nós noticiamos aqui, não era futebol, mas na Assembleia Legislativa de São Paulo, de forma descarada, o sujeito foi por trás da deputada, Paloma, não sei se você lembra, e botou a mão no peito dela. Sim, foi não teve ops, eu tô caindo e por acaso a minha mão foi cair exatamente no peito, não. E ele conversa, tem um conversê dele antes, parece até, não dá para provar, que ele falou, você vai ver o que eu vou fazer agora. E ele foi lá e fez. Não aconteceu nada, né, Débora? Não. O cara não foi afastado, tomou lá uma punição lá qualquer. Então é feito para manter. Vamos ver se... E isso que a Paloma falou é importante, né? Que novas denúncias começam a aparecer e geralmente é assim, né? Para aquele grupo que está falando que é mimimi, a jogadora foi abusada diante das câmeras recebendo medalha. Então, o que será que esse sujeito não pode ter feito sentar diante das câmeras, né? Por isso que é importante a gente ficar de olho nesse assunto. O tal do Thiago lá, aquele empresário que agora está preso, Thiago Brenan. Começou assim. Thiago Brenan começou assim. Por acaso tinha câmera, eu sempre falo na importância dessa câmera, a Débora lembra exatamente o que ela lembrou agora, imagino o que acontece quando não tem câmera, mas ele foi lá e agrediu uma moça na academia, e aquilo que poderia ser mais um tal caso isolado virou uma avalanche contra ele, e ele se deu mal. Bom que ele tenha se dado mal, imagina a angústia dessas mulheres que esperaram uma oportunidade para ter a coragem de denunciar. Tô te falando, Paloma Totti, volta a conversar com a gente amanhã. Brigadão. Até, beijo, gente. Tchau, tchau. Cuida dessa voz aí. Pode deixar. Beijos.